Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste sábado, dia 25 de janeiro. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia deste sábado é para nós uma palavra de muita alegria, é para nós uma palavra que nos enche do amor de Deus. Para todos nós cristãos, todos nós que vivemos de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós que de alguma forma temos a missão, a obrigação de evangelizarmos. Esta palavra é a garantia de que nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, está ao nosso lado, porque foi Ele quem nos enviou, foi Ele que nos entregou esta missão tão linda. É bonito, meus irmãos, nós entendermos que quando Jesus diz: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, Jesus não está fazendo distinção de ninguém. Muitas vezes nós queremos levar o Evangelho somente para aquelas pessoas que nós achamos que mereçam receber a palavra de Deus. E nós nos enganamos, nós erramos, pois Jesus nos disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Também, meus irmãos, também aqueles que são ruins aos nossos olhos são dignos de receber a palavra de Deus. Também, meus irmãos, aqueles aos quais nós não conseguimos ainda nos relacionar bem são dignos da palavra de Deus. Também, meus irmãos, aqueles excluídos da sociedade, aqueles que cometeram erros gravíssimos, são dignos da palavra de Deus. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo continua dizendo: Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não cabe, meu irmão, não cabe, minha irmã, a nós julgarmos quem tem o direito de crer ou não. Não cabe a nós julgarmos se aquela pessoa é digna de crer ou não. A nós cabe anunciar o amor de Deus, proclamarmos o amor de Deus a toda e qualquer criatura. Também, meu irmão, também minha irmã, é preciso
que nós possamos entender algo que muitas vezes esquecemos: o fato de já termos experimentado o amor de Deus, o fato de já termos uma experiência íntima com Jesus, não faz de nós pessoas melhores do que aquelas outras pessoas que ainda não experimentaram. Não faz de nós pessoas perfeitas. Nos dá, sim, a direção de buscarmos ainda mais a conversão diariamente, a conversão todos os dias, a mudarmos os nossos pensamentos, a mudarmos os nossos olhares, a mudarmos os nossos desejos, a mudarmos a forma com que falamos, a mudarmos a forma com que nos relacionamos uns com os outros. Aí sim, o amor de Deus traz para nós esse novo despertar. Mas o fato de já termos experimentado este amor de Deus não nos faz pessoas melhores do que ninguém. É bonito que o Evangelho continua dizendo: os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mesmo que me escuta. E eu também digo isso para mim mesmo, pois os meus ouvidos são os primeiros que estão ouvindo isso. Você realmente crê? Você realmente acredita no Senhor Jesus? Você realmente está vivendo de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu para viver? Porque se você estiver, se eu estiver, esta palavra, ela tem que nos acompanhar, ela tem que ser real em nossas vidas. A palavra diz: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Serão estes os sinais: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses serão curados. Meus irmãos, tem acontecido isso na sua vida? Você tem experimentado na sua caminhada de fé esta realidade? Quando você se coloca diante de alguém doente, você tem tido a coragem de impor as mãos sobre esta pessoa e orar por ela no íntimo do seu coração? Muitas vezes, meus irmãos, na maioria das vezes, nós temos medo de proclamar a graça de Deus. Nós achamos que a cura, ela só acontece se o doente ficar bom. Meu irmão, minha irmã, existe alguns processos da cura. O primeiro processo que deve acontecer é a cura interior, é a cura do coração. Se o coração for curado, o coração é a raiz, o coração é o centro de tudo aquilo que existe em nossas vidas. Se o nosso coração for curado, nós vamos olhar para a doença, seja ela qual for, e eu digo isso pois eu tenho amigos que convivem com doenças terríveis, mas são pessoas felizes, são pessoas que dão exemplo todos os dias de como é bom viver, de como é bom estar vivo. A cura pode não ter acontecido fisicamente, porém chegou ao coração, tocou ao coração, e tocando ao coração traz paz para o doente. Muitas vezes nós achamos que
Não podemos rezar pela cura de ninguém, pois se eu rezar por um paralítico e ele não levantar, eu vou passar vergonha. Se eu rezar por uma pessoa que está com câncer e ela não for curada, eu vou passar vergonha. Nós estamos preocupados com a nossa pessoa, com a nossa integridade, com a nossa imagem. Mas nós esquecemos que nós somos apenas canais da graça de Deus. Quem cura é o Senhor. Quem dá a graça é o Senhor. Quem ressuscita, se preciso for, é o Senhor e não sou eu, não é você. A nós cabe orarmos, pedirmos principalmente para que a cura interior aconteça. E se for da vontade de Deus, que a cura física também aconteça. O Senhor é um Deus bom, é um Deus que nos ama, é um Deus capaz de fazer maravilhas no nosso meio. A palavra também nos diz que aqueles que crerem expulsarão demônios no nome do Senhor. Meus irmãos, quantos demônios estão açoitando a vida daqueles que estão à nossa volta, dos nossos filhos, dos nossos parentes, do nosso esposo, da nossa esposa, a nossa própria vida também. Quantas vezes nós nos deixamos levar pela intimidação do mal? Quantas vezes nós deixamos que espíritos maus atinjam o nosso coração e roubem a nossa fé? Quantas vezes nós permitimos que o inimigo de Deus faça morada, faça ninho na nossa mente, nos nossos pensamentos? Precisamos nós também aprendermos que todos os dias devemos invocar o nome de Jesus e proclamarmos sobre nossas vidas, principalmente, a libertação de todo o mal, de toda a influência maligna. Precisamos ter esta intimidade e esta coragem. Também a palavra nos diz: falarão novas línguas. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha experimentado esta forma de oração, a oração em línguas. Para muitos causa espanto, para muitos é algo horrível, mas Deus tem os seus caprichos e os seus carinhos. Se a palavra nos afirma, é porque é, meus irmãos. Nós não vamos entrar hoje neste assunto, neste mérito, mas se você quer saber mais, se você deseja conhecer mais, busque. Se quiser, pode mandar mensagem, que eu ajudo, que eu converso, que eu respondo com muita alegria. Mas não duvide, meu irmão, não duvide, minha irmã. A palavra também diz: se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Algumas pessoas interpretam de uma forma errada esta passagem. Algumas pessoas se dizem tão cheias de fé, tão obedientes a Deus, tão religiosas, que desafiam ao Senhor, que tentam ao Senhor de uma forma literal, pegando uma serpente venenosa, deixando a serpente picar ele, porque ele é um homem de Deus, porque ela é uma mulher de Deus e porque ela crê na palavra de Deus e por isso ela não vai ser envenenada. Meu irmão, minha irmã, que grande besteira alguns fazem por aí e nós podemos assistir isso pela internet. Não é uma história que eu estou contando, é um fato real. Nós, há poucos dias atrás, vimos esta realidade na internet, passou nos jornais. Um homem que fez isso e ele morreu. A palavra de Deus, ela não deve ser colocada à prova nesse sentido. Às vezes,
quando nós saímos para evangelizar e nós vamos levar a palavra de Deus e nós estamos empenhados a proclamar o Evangelho, e quantos estão vivendo esta realidade e são açoitados por manifestações de bichos peçonhentos. E aquele homem e aquela mulher não tinha ou não tem como se defender. Nessa hora, nesse momento, o Senhor é fiel, pois Ele sabe, Ele conhece o coração daquele que está indo evangelizar. Nesta hora, a graça acontece, o milagre acontece, a cura acontece. Não aqueles que estão testando o Senhor. O veneno mortal não lhes fará mal. Meu irmão, minha irmã, existe um homem, um monge, um santo da igreja. Você deve conhecê-lo, São Bento. Ele tinha uma intimidade com Deus tremenda. Certa vez, ofereceram para ele uma bebida com veneno. E ele não sabia, e ele quis ser uma pessoa agradável e ele aceitou aquela bebida que lhe ofereceram. Ele queria ser agradável. Porém, naquela bebida existia veneno. E ele, por não ter colocado o Senhor à prova, ele não sofreu mal algum. É preciso que você entenda também que a palavra de Deus ela tem algumas linguagens figurativas. Quando a palavra de Deus ela nos fala de serpentes, ela também está dizendo, a serpente ela tem a conotação de ser o mal, de ser a própria encarnação do demônio na palavra de Deus. Esta figura nos remete ao demônio. Então, nesta hora, se pegarem em serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Por quê? Porque o homem está a serviço do Senhor e se ele for tirar, se ele for libertar, se ele for expulsar o demônio de alguém e ele estiver cheio do poder de Deus, o demônio não terá poder, o mal do demônio não terá poder na vida dele, porque ele está cheio, porque ela está cheia da graça e da bondade de Deus. A palavra de Deus é preciso que nós possamos também entender nas entrelinhas dela. Não é ao pé da letra. Nós não podemos levar ao pé da letra tudo aquilo que está escrito, porque senão cometemos erros gravíssimos, como este homem que se deixou ser picado por uma serpente, porque se dizia ser homem de Deus e morreu. E vai morrer, meu irmão, e vai morrer, minha irmã. Todo aquele e toda aquela que coloca o Senhor à prova vai morrer. Talvez já esteja morto por dentro e ainda não saiba. Talvez já esteja vivendo uma vida triste e não saiba. Meu irmão, minha irmã, que neste sábado nós possamos entender que somos convidados a evangelizar, que somos convidados a levar o amor de Deus a toda e qualquer criatura. Meus irmãos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nos colocamos na Tua presença nesta manhã de sábado para Te louvar e Te bendizer, para engrandecer o Teu nome, para declarar que Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus maravilhoso. Te pedimos que todos os prodígios e todos os sinais desta palavra hoje venham sobre nossas vidas, nós que Te amamos, nós que Te anunciamos, nós que queremos levar o Teu nome a todas as pessoas.
venha sobre nós com teu poder, venha sobre nós com teu amor, venha sobre nós com tua graça. Nos dê a autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo para levarmos o Evangelho a todas as nações e a todas as criaturas, para proclamarmos toda sorte de bênção na vida daqueles que necessitam ouvir o nome do vosso Filho Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, tudo isso te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e Ele sente saudade de você. Se você permitir no dia de hoje, Ele pode fazer na sua vida o impossível. Basta apenas que você creia. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser, para que você também possa ser um evangelizador, uma evangelizadora. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte para nós o seu olhar. Que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.